Olá, meu irmão e irmã, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã para poder aí ministrar uma escola bíblica dominical, né? Até com saudade de ministrar uma escola bíblica dominical, porque estamos aí nesse tempo aí de afastamento, de pandemia. Saudade de todos vocês. Que bênção que você está aí acompanhando a escola bíblica dominical, mesmo que seja da sua casa. Isso é muito importante para a sua vida espiritual, muito importante para o seu crescimento e também para o seu fortalecimento, não é verdade? Nesse momento aí que as pessoas estão afastadas, né? Estamos aí com as nossas reuniões, com nossos encontros que são maravilhosos, aí impedidos de fazer, mas nós continuamos aí pelo canal Voz da Profecia, refletindo, meditando na palavra do Senhor e continuando aí falar sobre os evangelhos. Hoje nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 18, um momento crucial ali na vida do Senhor Jesus Cristo e também, por que não dizer, na vida dos apóstolos. Afinal de contas, eles estavam prestes a viver um momento ali muito difícil, que é ali ver Jesus ser preso e também passar por todo aquele martírio ali que ele veio passar no dia seguinte. Jesus ele vai ser ali preso na noite, né, em que Judas ele vai trair, e nós vamos ver aqui alguns detalhes desse capítulo 18. Prepare-se aí, abra sua Bíblia, sente aí no seu sofá, ou mesmo deitado aí na cama aí, e vamos refletir aqui, vamos estudar um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero dizer que esse vídeo ele foi gravado, tá? Mas nós vamos estar ao vivo participando aí do chat. Coloque as suas perguntas que eu vou estar ao vivo participando também aí do nosso chat, que ele já está aberto. Faça alguma pergunta, faça alguma colocação, alguma observação que você queira, para a gente manifestar aí as nossas colocações também e dar resposta para aquilo que você deseja. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus a iluminação, né? Porque a inspiração ele já deu. Agora nós precisamos da iluminação dele para que nós venhamos compreender a sua palavra e deixar algo para o nosso coração. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Pai, no nome do teu filho amado, Pai, nós te agradecemos por este momento especial que o Senhor nos concede nesta manhã, de estarmos aqui junto com a tua igreja, ministrando esta aula. Meu Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração e nos capacita para cada dia fazermos melhor em teu nome, Senhor. Nos ilumina, nos dá, Senhor, alegria da tua palavra e a cada dia que a alegria da tua salvação venha permear em nossos corações e na vida de cada irmão e de cada irmã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então nós estamos aqui falando do Evangelho de João. Nós tivemos aí a nossa última aula com o evangelista Elias, falando ali daquele capítulo 17, que foi um capítulo muito importante na vida dos discípulos. Nós vemos ali que a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus ele vai chamar os seus discípulos para um particular, mas um particular maravilhoso. Eu acredito que esse momento de Jesus ali com os discípulos, esse momento que vai do 13º capítulo até o 17º, o capítulo 17, nós vamos ver que foram momentos assim maravilhosos, a qual Jesus ele procura ali de uma forma muito, muito bem colocada. Afinal de contas, ele era Deus e ninguém melhor que ele para colocar as coisas de uma forma muito inteligível, muito assim, muito clara para os seus discípulos. É uma pena que eles não conseguiram compreender muito aquilo que Jesus ele havia falado para eles. Aliás, nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de guardar muitas coisas que nós ouvimos, porque nós ouvimos tantas coisas. E Jesus ali naquele momento ali, um dia antes dele ser entregue ali, um dia antes da sua crucificação, naquele momento ali com os discípulos, na última ceia, nós podemos ver que Jesus dá todas as orientações. Ele não deixa nada para os discípulos em oculto. Mas mesmo assim, os discípulos eles vão se dispersar, eles vão ter um momento aí, sabe, um momento de incerteza, um momento de insegurança,
que aliás isso é muito natural nosso, né? A nossa insegurança com aquilo que vai nos acontecer no futuro, mas eles estavam também numa situação difícil, não era uma situação fácil. Eles vão Jesus vai falar para eles ali no decorrer desses capítulos que ele seria entregue, né, pelos líderes dos sacerdotes, ele seria morto por esses líderes, e isso para os discípulos não ficou muito claro. Por quê, irmãos? No entendimento deles, né, porque na explicação de Jesus ficou muito claro que Jesus ele seria morto, mas eles não compreendiam bem isso. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus e Jesus fazendo aqueles atos miraculosos, fazendo aqueles sinais extraordinários, e eles assim, não é possível que ele vai morrer, não é possível que ele vai se deixar crucificar, porque ele tem poder para fazer isso, ele mesmo diz. Mas eles esqueceram que Jesus, ele falou que ele tinha um propósito, e ele veio para cumprir o propósito de Deus. Então isso é muito importante. Nós sabemos que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. E eu quero dizer que o propósito de Deus para todas as coisas para nós, irmãos, é um propósito de felicidade. Felicidade não significa somente ter vitórias na vida. Tá entendendo? Os discípulos, eles entendiam isso. Não, olha, nós vamos ser libertos aí dos romanos. Inclusive tem lá os zelotes, né? Que era ali o Simão, ele fazia parte ali dos zelotes, né? Que eles lutavam pela libertação de Israel. Mas para os discípulos, eles compreender isso era muito difícil. Imagina, não, ele não vai se deixar crucificar. Mas Jesus, ele fala que ele vem para um propósito. E todo o propósito que Deus tem na nossa vida, irmãos, é propósito de bênção. Pode ter certeza disso. Eu não disse de vitória sempre, mas de bênção. Mesmo diante de uma derrota, porque aparentemente para os discípulos e aparentemente para os fariseus, Jesus ele tinha sido derrotado. Mas pelo contrário, aquela aflição que Jesus passou era um sinal da sua grande vitória sobre Satanás. E nós temos que pensar dessa maneira. Nós temos que pensar, porque os discípulos naquele tempo, eles não tinham o privilégio que nós temos de ter a palavra escrita. Então nós temos que usufruir dessa palavra e usufruir dela aqui na Escola Bíblica Dominical. Então vamos ler aqui uma parte do texto do Evangelho de João, capítulo 18, e vamos tirar algumas lições para nós aqui. Diz a palavra no capítulo 18, verso 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Vamos dar uma parada aqui, vamos fazer algumas reflexões nessa primeira parte que eu li aqui. Nós podemos ver que logo no comecinho aqui desse capítulo, nós podemos tirar uma lição muito grande para nós. Mesmo Jesus, ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus encarnado, Jesus ele tinha um hábito muito grande que era o quê? Orar. Pode ver aqui que quando ele vai sair para o olival, quando ele vai sair para ser entregue ali nas mãos dos fariseus, pelo seu traidor Judas, nós podemos ver que Jesus, antes de sair, ele fez o quê? Ele fez uma oração. A primeira lição para nós na Escola Bíblica Dominical, para fortalecer o nosso entendimento. Você, irmão, você, irmã, nós precisamos orar. Oração, ela é a base da vida cristã. A oração é como se fosse o alicerce para que nós venhamos ficar edificados na fé em Cristo Jesus. Sem a oração, pode ter certeza, todo cristão cai. E Jesus, ele sabia disso. E Jesus, ele ensinava e aqui também ele praticava. Porque a Bíblia diz que tendo Jesus terminado de orar. A Bíblia diz que Jesus, ele vai sair com os seus discípulos.
e ele vai em sentido de onde? Em sentido do Horto das Oliveiras, em um olival. Nós entendemos aqui, a palavra também vai confirmar para nós, né, que Jesus ele está ali no famoso, no conhecido, no histórico Jardim das Oliveiras, onde a Bíblia diz que ali ele transpirou gotas de sangue, de tanto que era o seu sofrimento. Mas nesse momento aqui, já tinha passado esse sofrimento de Jesus. Agora ele vem para já ser entregue, ele já vem para ser levado ali pelos sacerdotes e ser julgado de uma forma, vamos dizer assim, desleal, de uma forma não oficial. Jesus Cristo ele foi julgado nas escuras e eles não poderiam ter feito isso. Eles precisavam fazer isso durante o dia, não podia fazer nenhum tipo de obra depois que o sol se punha, e eles vão fazer aqui esse julgamento, né? Desculpa, irmãos, quando o sol se punha ali na sexta-feira, né? Que era o sábado, mas na quinta-feira eles ainda podiam fazer alguma coisa, só que não era a cultura dos judeus e nem dos romanos julgar alguém durante a noite e durante a madrugada. Então Jesus Cristo ele foi traído de forma covarde e foi levado para um julgamento nas escuras, na calada da noite. É igual alguns políticos nossos fazem aqui, né? Enquanto nós estamos dormindo, eles estão lá julgando coisas e depois só aparece que eles resolveram, porque não vai ter a opinião pública. Então, Jesus ele vai ser traído ali naquele olival. E aqui também tem uma informação muito importante que diz que aqueles homens eles chegam ali com paus, com lanternas, ali com tochas, né, para poder prender Jesus. E nós vemos aqui uma observação muito interessante, que a gente fala assim, né? Mas eles chegaram ali, eles já sabiam quem era Jesus. Judas já sabia quem era Jesus, os sacerdotes, os guardas ali, eles já conheciam Jesus, porque nesse momento Jesus era muito famoso. Só que o que é que acontece, irmãos? Nós temos que levar em consideração o que a Bíblia diz aqui. Por quê? Porque se nós imaginarmos um olival naquele tempo, onde não tinha luz, onde não tinha iluminação pública, eles vão chegar num lugar muito escuro. Por isso que a Bíblia diz aqui que eles vão levar tochas e vão sair à procura de Jesus com tochas, com armas. Por quê? Porque era uma escuridão muito grande. E quando eles chegam ali, não tinha somente Jesus. Jesus estava ali com seus discípulos. E eles vão querer saber quem é Jesus. A quem vocês estão procurando? Jesus pergunta. E Jesus vai falar, olha, é a mim, eu sou Jesus. Então, isso muitas vezes passa desapercebido. Às vezes eu ficava perguntando, né? Mas como é que pode, rapaz? Eles já sabiam que é Jesus, por que Jesus ele vai chegar e perguntar para eles? Porque aqui, irmãos, provavelmente o lugar era muito escuro e eles não conseguiam reconhecer. Mesmo porque vai vir uma guarda, vai vir pessoas para poder prender alguém. E com certeza os discípulos eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo não somente de serem presos com Jesus, mas também de ver o Senhor Jesus ser preso e ser levado. Então, o medo aqui era muito grande. Eu tenho certeza disso, que eles estavam muito inseguros com relação a isso. Mas essa passagem aqui, ela vai continuar dizendo que quando Jesus ele fala, eu sou, né? Olha aqui, ele vai dizer aqui, olha, então Judas foi para o olival levando um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes sacerdotes fariseus levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu. Então ele vai sair do meio dos discípulos. Porque Jesus aqui também ele tem uma preocupação de proteger os seus discípulos. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia ser preso. Mas ele não queria que os seus fossem presos. Por quê? Porque ele mesmo diz, né, nas Escrituras, olha, lá nos Salmos, né, nenhum deles se perdeu. Então Jesus, ele tem uma preocupação com os seus discípulos. E a palavra de Deus diz aqui que quando Jesus responde para eles, sou eu, né, eles vão recuar e vão cair por terra. É interessante essa passagem aqui, né? Jesus, ele vai falar sou eu. Quando ele fala sou eu, o poder da palavra de Jesus foi tão forte
que eles caem por terra. Já pensou, igreja? Já pensou, meu irmão? Uma palavra de Jesus é o suficiente para muitas coisas cair em terra. Não são tochas, não são armas, não são a quantidade de soldados que tem o poder para prender Jesus. Porque a Bíblia diz que ele se entregou. Não foi que prenderam ele, ele se entregou por amor de nós. Então é muito importante nós termos essa consciência, que com o poder de Jesus, com a palavra de Jesus, ninguém pode. Jesus ele tem poder para poder derrubar todas as barreiras que vêm em oposição a ele. Ele só não derruba tudo por completo e destrói tudo, por quê? Porque ele tinha o propósito de Deus para cumprir. Então isso é algo interessante que a gente precisa observar. E Jesus, ele confirma mais uma vez, né? Eu sou. É igual Deus falou para Moisés lá na sarça, né? Eu sou o que sou. E Jesus, ele confirma isso aqui nessa passagem maravilhosa. Então, os sacerdotes, os soldados que foram ali, todos caem por terra. E Jesus ele vai fazer uma informação interessante. Olha, eu já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Então Jesus pede para livrar ali os seus discípulos da prisão, né? Porque provavelmente eles seriam presos junto com Jesus por ser seguidores de Jesus. Mas Jesus vai falar, olha, é eu que vocês estão procurando? Deixa que estes aí, eles vão embora. Deixa que para que eles vão embora. Então, e a passagem ela vai os acontecimentos aqui vão decorrendo e nós vamos ver algumas coisas importantes aqui nesse capítulo 18 também, que o próprio Jesus, o próprio João, ele escreve aqui, né, que isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Isso está relatado lá em João, capítulo 17, ali quando Jesus ele faz a oração e ele faz essa confirmação, olha, eu não perdi nenhum do que me deste. Então aqui mostra a preocupação de Jesus também em proteger, em preservar a vida dos seus apóstolos, afinal seriam esses apóstolos que teriam a incumbência de espalhar o evangelho por toda a terra, como nós vemos no dia de hoje, né? A Bíblia diz também que vai acontecer um fato muito inusitado aqui, né? Pedro ali na sua impetuosidade, né? Tentando, sabe, ser sempre aquela pessoa que está na frente, e Pedro ele toma a frente do Senhor Jesus Cristo e ele vai fazer uma coisa horrenda aqui que o Evangelho não ensina isso, Jesus não ensinou isso, porque Jesus diz que não é pela espada que nós vamos vencer. Mas Pedro ele não entendia muito isso. Pedro era brutão, era chucrão, como diz o Alessandro, né? Era aquele homem assim impetuoso. E Pedro ele vai cometer um ato aqui decepando a orelha de um soldado. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam também essa passagem aqui, mas o único evangelho que marca, que fala que quem foi esse soldado é o evangelho de João. E João ele fala que esse soldado era o soldado, o nome desse servo do sumo sacerdote era Malco. E aí, irmãos, Jesus ele vai dar uma repreensão muito forte em Pedro, que ela se repete lá em outras passagens também, né? Que Jesus ele falou, né? Que aquele que vive pela espada ele vai morrer. E ele fala, né, que não é com espada, ele não vem com a espada, ele vem com a palavra de Deus para salvar todo aquele que crê. A Bíblia diz que Jesus ele manda Pedro guardar a sua espada e ele fala, olha, não haverei de beber o cálice que o Pai ele me deu. Então Jesus Cristo está aqui dando a repreensão em Pedro e mostrando para Pedro que não é pela força. E o que nós podemos tirar de lição nesse versículo aqui, irmãos, não é pela força que nós vamos vencer. Não é porque nós somos isso, nós somos aquilo. Nós só vencemos porque nós temos um Cristo Jesus que nos dá apoio. Nós temos um Cristo Jesus que ele nos protege, que ele nos livra do mal,
que ele nos dá orientação. Quando nós somos aí um ouvido aberto para ouvir a voz do Espírito Santo, olha, eu te dou toda a certeza que Cristo, ele vai iluminar o seu caminho, vai iluminar a sua vida para que você não venha tomar a frente e fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, se você está com alguma espada na mão, irmão, irmã, guarda. Se você está querendo vencer na violência, está querendo vencer no grito, olha, não é dessa forma. Nós só conseguimos vencer por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos aqui também passar por uma outra parte aqui, a partir do versículo 12, né? Vai continuar falando sobre o destacamento dos soldados com o comandante. Os guardas judeus prendem Jesus, amarram ele. Olha, irmãos, um homem meigo, um homem que nunca, a não ser aquela vez lá ali no templo, né, que ele começou a derrubar as bancas dos cambistas, mas Jesus era uma pessoa dócil, Jesus era uma pessoa que ensinava o amor, que pregava, sabe, o abandono da espada, o abandono da força, ele pregava o amor, e eles vão amarrar Jesus, é como se fossem as algemas do dia de hoje, eles vão algemar Jesus, e vão levar ele, e vai apresentar ele diante do sogro de Caifás, aliás, do sogro, de Anás, que era sogro de Caifás. Caifás, ele era o sumo sacerdote. Por quê? Porque Anás, naquele tempo, ele foi destituído pelos romanos. Só que, para os judeus, né, para os romanos, quem era o sumo sacerdote era Caifás. Mas para os judeus, quem era o sumo sacerdote era Anás. Só que Anás, ele foi destituído pelos romanos do cargo de sumo sacerdote. Afinal de contas, a Judéia, ali a nação de Israel, ela era uma província que era comandada pelos romanos. Então os romanos mandavam soltar, mandavam prender e ditavam as leis. Então eles vão empossar Caifás. No tempo de Jesus, Caifás, ele era o sumo sacerdote. Por isso que primeiro eles levam em Anás. Porque para eles, Anás que tinha que dar a posição. Aí depois, para dar uma satisfação para os romanos, eles levam Jesus até Caifás. Por isso que você precisa tirar essa dúvida. Quem que era o sumo sacerdote? Era Anás ou era Caifás? O sumo sacerdote legitimado pelos judeus era Anás, mas pelos romanos era Caifás. Só como curiosidade aí para você, porque às vezes fica essa dúvida, né? Mas quem que era Anás, quem que era Caifás? Era a mesma pessoa? Não, eram duas pessoas distintas aqui, né? E aqui também Caifás, ele era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Então é Caifás que vai fazer essa opção de que, para que ficasse mais fácil para que Jesus fosse morto, afinal de contas, aquele dia ali foi um dia assim muito tumultuado, vamos dizer ali no centro da cidade, vamos dizer, todas as pessoas, elas ficam sabendo, um alvoroço muito grande, e Caifás, ele aproveita essa oportunidade para ali levar Jesus Cristo para ser condenado. E vamos aqui a partir do versículo 15, essa passagem, irmãos, é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Pedro, ele vai negar Jesus, né? A Bíblia diz aqui no versículo 15, Simão Pedro e o outro discípulo, quem que era esse outro discípulo? A Bíblia não fala, mas nas entrelinhas nós podemos ver aqui que é João, né? O discípulo do amor, era um discípulo que ele tinha um conhecimento já ali no meio dos sacerdotes, no Sinédrio. Então a Bíblia diz que Simão e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou e entrou com Jesus no pátio, na casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, né, que nós entendemos que era João, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você é um dos discípulos desse homem? E aí vai começar a grande saga
do apóstolo Pedro. Irmãos, é muito difícil quando nós negamos Jesus. Nós vamos sofrer. Pode ter certeza que vamos sofrer consequências, que nós vamos sofrer amargura, nós vamos ficar tristes. Pedro, ele não precisou de muita coisa para ele negar Jesus. Aqui ele estava ainda fora do pátio, ele não tinha nem entrado ainda. E aquela moça ali, aquela serva, né, aquela escrava, ela consegue, ela vê e ela fala, olha, você não é um desses discípulos? E Pedro, ele vai cumprir o que Jesus tinha dito. Olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não é antes que o galo cante 3 vezes, hein, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Pedro nega 3 vezes e o galo canta quando ele nega pela 3ª vez. Então o galo vai cantar 1 vez, para ficar bem claro. Porque a gente já viu pregações aí, sabia? Já vimos pregação que, olha, o galo cantou, Pedro negou Jesus, o galo cantou 3 vezes. Mas não, Pedro negou, e quando ele negou pela 3ª vez, o galo canta. Porque Jesus, ele falou, olha, Pedro, antes que o galo cante, antes, o que Jesus estava querendo? Querendo dizer, antes do amanhecer, Pedro, você vai me negar. Porque Pedro disse para Jesus, olha, eu vou te seguir até a morte. E Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não vai precisar de muito tempo não, Pedro. Não vai precisar de muita pressão. Você está sofrendo muita pressão, irmão, irmã? Tem muita pressão aí pro seu lado? Eu quero dizer para você uma coisa, olha, por mais pressão que a gente tenha na nossa vida, é muito importante nós não negarmos Jesus. Pedro, ele vai negar e vai falar abertamente. Eu falei abertamente ao mundo. Não, desculpa. Mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora. O outro discípulo, versículo 16 que eu estou, do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ele entrou, perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio e os servos que estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem, Pedro também estava em pé com eles se aquecendo. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Então, o problema aqui é os ensinamentos de Jesus que estavam incomodando o Sinédrio. Irmãos, existem muitos ensinamentos que hoje nós vemos, até nos nossos dias modernos, que para nós é uma coisa assim aparentemente inútil, não é verdade? Mas o que acontece? Esses ensinamentos que eles vão em desencontro com a Bíblia Sagrada, nós temos que ensinar e nós temos que mostrar para as pessoas que isso não é bíblico. Os sumos sacerdotes aqui, eles se incomodavam com a doutrina de Jesus, porque Jesus, ele se apresenta sendo filho de Deus. Isto vai gerar uma insatisfação muito grande ali no meio sacerdotal, no sinédrio. E como eu disse, nesse momento que Jesus está sendo interrogado, né? Pedro, ele vai ali mais uma vez cometer aí esse erro de negar Jesus. E essa reunião dos judeus para prender Jesus, ele vai ter algumas atitudes ali muito interessantes, que mesmo ali ele sendo julgado, ele não vai abrir mão da sua posição. Ele vai falar que, olha, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas, no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Jesus, ele fala, olha, eu nada disse vocês em segredo, né? Por que me interrogas? Porque aos que me ouviram, Desculpa, irmãos, vamos aqui, olha. Respondeu Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que disse. Quando disse isso, um dos guardas bateu-lhe no rosto,
falando que a forma que Jesus estava falando não era uma forma devida, porque ele estava falando com o sumo sacerdote. Então, até ali mesmo no interrogatório, Jesus ele foi ali maltratado de uma forma muito cruel e muito desonesta, né? Porque ninguém bate no rosto do outro. É por isso que nos seus ensinamentos, Jesus ele já até previa isso aqui, olha, quando baterem na sua face, dê a outra. E Jesus realmente ele vai cumprir isso de forma literal. Ele apanha no rosto e Jesus ele vai perguntar assim, olha, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que você está me batendo? Por que me batem? Se eu estou falando a verdade. E eles sabiam que era verdade, mas eles não queriam aceitar isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder, muitas vezes, ele tenta falar mais alto que a verdade. Mas a verdade, ela não se sucumbe para o poder. Ela pode até se sucumbir temporariamente, como foi nesse caso aqui. Eles acharam que eles tinham vencido Jesus, crucificando e matando Jesus. Só que eles não contavam com a profecia que Jesus, ele falou, importa que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, mas que ele ressuscite ao terceiro dia. E é isso que nós comemoramos. Nós somos muito felizes porque hoje nós temos essa preciosidade na nossa mão, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos mostrando, e também a história mostrando os fatos aqui de forma muito, vamos dizer assim, de forma muito organizada e ordenada, para que a gente venha aumentar a nossa fé. Eu não consigo entender como ainda tem pessoas que não têm fé. Não sei. É incrível, né? Mas ainda existe muitas pessoas que não têm fé e não acreditam que a palavra de Deus é a verdade. Irmão, irmã, olha, participe aí do chat, vai colocando aí a sua pergunta, o seu comentário, é muito importante. Participe conosco aí, que nós vamos seguindo aqui. O professor, ele vai falando. E como nós estamos dando aula online, é difícil, né? Porque a gente não ouve vocês falar, não tem como, mas a gente está aqui no chat participando aí com vocês, e qualquer dúvida pode ir perguntando, que eu estou ao vivo aqui, né? Ao vivo não, né? Estou online com vocês aí na Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção que o nosso ministério está oferecendo para todos aqueles que têm desejo. A Escola Bíblica Dominical, ela não tem sido muito cooperada, essa é a verdade, irmãos. Porque as pessoas hoje não estão muito interessadas em Bíblia, não. Estão interessadas em tecnologia, estão interessadas aí nos influencers sociais aí, né? Estão preocupadas com o seu Instagram, com o seu Facebook, mas olha, esse momento é um momento especial, que nós vamos amadurecendo na fé. Amém? Então, a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 25, né, que aqui no versículo 23, que Jesus, ele pergunta por que bate, e aí então, depois disso, eles vão enviar Jesus para o sumo sacerdote Caifás, para ver o que ele ia decidir com relação a Jesus, mas já estava definido que Jesus seria entregue. E Simão Pedro também, ele vai aqui acontecer mais uma vez que ele vai negar Jesus, né? Ele está ali se aquecendo, e aí pergunta a ele, olha você, aí ele pega, ele confirma que não. Depois um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Não é o Atlético Mineiro, gente, é o galo cantou. O galo mineiro não está cantando muito não, mas aqui o galo cantou. Por quê? Porque Pedro, ele vai negar Jesus pela terceira vez. Mas a Bíblia diz que no final da história que Pedro, ele vai chorar amargamente após ter feito isso. Ele vai se arrepender e Cristo vai fazer uma obra extraordinária na vida de Pedro, e é isso que importa para nós. E aí Jesus, irmãos, ele vai ser apresentado ali diante do governador Pôncio Pilatos. É muito importante nós sabermos qual era a posição de Pôncio Pilatos naquele tempo. Presta atenção, Pôncio Pilatos, irmãos, ele não era o rei.
Pôncio Pilatos, ele era um representante do governo romano, porque naquele tempo quem reinava na Judéia era o rei Herodes, tá certo? Só que Herodes, o poder de Herodes, ele se sucumbia diante, o poder de Pilatos, ele se sucumbia diante do governo de Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia, e o Herodes, ele era o rei de Israel. Só que naquele tempo, como era o governo romano que comandava, Herodes precisava se sucumbir às ordens de Pôncio Pilatos. Então, Pilatos ali, na sua definição, na sua tomada de posição, ele vai fazer algumas coisas ali muito interessantes. Vamos ver aqui. Veja comigo o que está no versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus à casa de Caifás, da casa de Caifás para o Petrório. Já estava amanhecendo. Olha para vocês verem aí, olha. Quando o galo canta, já estava amanhecendo, né? Quando Pedro nega Jesus, já está amanhecendo. Por isso que Jesus, Pedro, antes do amanhecer, antes do galo cantar, você vai me negar, né? Já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, né, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem e julguem conforme a lei de vocês. Aí os sacerdotes ali, né, todo o sinédrio, os líderes ali dos judeus, eles vão dizer: olha, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Jesus que tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, né? Chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou dos outros? É tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é o que você fez? Pilatos pergunta: o que você fez? Olha, eles te entregaram a mim. O petróleo ali, irmãos, era um lugar onde eles se reuniam para tomar algumas decisões. Ali, né, que o governador ele tinha, é como se fosse uma sala de julgamento, onde eles entravam para poder falar das causas que aconteciam ali na nação. Então, eles não vão querer entrar naquele lugar porque eles já sabiam, na realidade, né? Eles já sabiam o que eles estavam fazendo, que era algo ilegal. E religiosamente, eles não queriam se contaminar. Olha como aqueles camaradas eram religiosos, irmão. Irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo, nós não podemos deixar que a religiosidade, não a religião, tá? Porque a religião, ela faz parte da nossa vida. Agora, aquela pessoa que é religiosa, tem que tomar cuidado, porque senão nós viramos igual esses fariseus aqui. E queremos viver uma vida de religiosidade e não uma vida de religião, que é muito diferente. A religião é o ato de Deus religar o homem a ele. Isso é religião. Agora, a religiosidade é aqueles que colocam a Bíblia debaixo do braço, até vão para a igreja. É aqueles que gostam de ir somente nos cultos de Santa Ceia. Isso é religiosidade. Tem pessoas que só vai no culto de Santa Ceia. Ele não quer perder o culto de Santa Ceia, mas ele não participa de um culto na semana, ele não participa de um culto de oração, não participa de uma escola bíblica dominical, porque para ele o que interessa é a religiosidade. E isso era o que esses fariseus eles faziam. Eles eram religiosos. Jesus ele condenou isso lá no capítulo 23 de Mateus, ele fala, né? Ele fala com relação a essa religiosidade deles. E nós não podemos ser assim. Então, são esses religiosos. E eles já sabiam o que estavam fazendo.
e não queria nem se contaminar. Eles vão entregar Jesus, nós não queremos nem entrar nesse lugar não, que esse lugar é contaminado. Porque eles sabiam tantas coisas más que esses fariseus faziam, aliados com o Império Romano. E a morte de Jesus, ou a condenação de Jesus, foi mais uma arbitrariedade dos judeus e do Império Romano que cometeram contra o Salvador, né? E Jesus vai falar uma coisa muito legal aqui para Pilatos, né? Olha, essa pergunta é tu ou os outros que te falaram a meu respeito? Você está preocupado com alguma coisa? Aí Pilatos respondeu, né? Acaso sou eu judeu? Foi o seu povo, o chefe dos sacerdotes, que entregaram a mim. E o que você fez? Disse Jesus, oh glória a Deus. Irmão, o reino de Jesus não é daqui. É isso que a gente precisa ter na nossa mente. Jesus, ele responde no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus, ele fala com muita propriedade, Pilatos. Só faltou Jesus ele falar assim, com essa cara para Pilatos, né? Pilatos, meu reino não é esse aqui não, meu filho. Você está comandando aqui, mas é porque é permissão do meu pai. É permissão minha. Porque senão, você não estava reinando, você não estava governando aqui sobre o povo de Israel. O povo de Israel, o governo é de Deus. Eles não estão entendendo isso, eles não compreendem isso. Mas eu quero deixar isso bem claro para você. O meu reino não é esse aqui. E o reino que você está, meu irmão, minha irmã, não é esse aqui não. Você tem que almejar o reino do céu. Amém? Glória a Deus. E vamos lá para o versículo 17, já estamos terminando aqui a nossa EBD. Vamos lá para o versículo 37. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade, e todos o que da verdade me ouvem. Eu vim testemunhar da verdade. João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, está aqui Jesus mais uma vez confirmando que ele veio ensinar a verdade. E não é a verdade humana, é a verdade de Deus para todo ser humano. E a verdade de Deus para todo ser humano é a Bíblia Sagrada. Coloque isso na sua mente, no seu entendimento, irmão. E vamos lá terminar aqui para o nosso estudo. E Pilatos pergunta o que é a verdade. Ele disse, eu saí novamente para... O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles responderam e gritaram, ele não, queremos Barrabás, que era um bandido. É desse jeito, irmãos. Muitas vezes nós escolhemos o lado oposto para nós lutarmos por ele. E isso nós não podemos de forma alguma. Nós temos que lutar e nós temos que abraçar o lado da justiça. E o lado da justiça é Cristo Jesus e a sua palavra. Mesmo na nossa vida social, mesmo no nosso dia a dia, nós temos sempre que colocar a palavra de Deus, a justiça de Deus na nossa frente. Sabe por quê? Porque o nosso reino não é daqui. Nosso reino é celestial. E Jesus, ele deixou muito bem claro com relação a isso em muitas passagens bíblicas para os discípulos e também para nós até os dias de hoje. O nosso reino não é daqui. O nosso reino é o reino eterno de Cristo Jesus, onde, como diz João lá em Apocalipse, não haverá pranto, choro, ranger de dente, não vai haver sofrimento, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai... Gente, vocês já imaginaram um mundo desse? Parece que é uma utopia, né? Mas é este reino que nos aguarda. O reino de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus.
Estamos terminando aí mais uma escola bíblica dominical, capítulo 18 de João. Eu espero que muitas coisas aí venham ter sido esclarecidas para você e venha fortalecer também o seu conhecimento da palavra de Deus. Um beijo no seu coração, um excelente domingo e que à noite nós, com todas as nossas igrejas em Botucatu, São José dos Campos, Parque de Taipas e aí na nossa igreja sede e também, por que não dizer, lá em Minas Maria da Fé, nós venhamos aí louvar o nosso Deus, adorar a Ele na beleza da sua santidade. 19 horas começam os nossos cultos, participe, leve um amigo, leve um conhecido, nós estamos mantendo o distanciamento social, mas nós continuamos a adorar o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém? Deus abençoe, um beijo no seu coração, fica na paz do Senhor.